Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Deixe o seu like e faça o seu comentário. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fé para esse tempo do fim. E a base da minha mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 a 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amados, nesse tempo do fim que antecede o arrebatamento e logo em seguida a grande tribulação, devemos ser fiéis ao Senhor e guardar a sua palavra, pois tão breve Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Então haverá 7 anos de grande tribulação sobre todo o mundo. Entretanto, o Senhor promete guardar desta hora de aflição a sua igreja, ou seja, aqueles que guardam a sua palavra. Neste tempo do fim, Satanás tentará destruir você e sua família. Portanto, não ignore isso. Ele sempre tentou e continuará tentando causar-lhe males ou problemas, como perseguição, medo, angústia, vírus, doenças, ataques à sua família, confusões no casamento, complicações financeiras, conflitos no trabalho e etc, e etc. Portanto, creia que, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amados, enquanto estivermos neste mundo, o diabo nos atacará. Ele tentará pressionar a nossa mente pelo medo, preocupação ou dúvida, a fim de nos manter confusos. Assim está escrito: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Através das adversidades, o diabo tentará abalar você física, mental e espiritualmente, até que você fique tão fraco, desanimado e deprimido ao ponto de ser tentado a desistir ou cansado demais para lutar e não resistir aos seus ataques. Portanto, a palavra de Deus nos alerta: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo sempre armará astutas ciladas contra nós. Portanto, é imprescindível fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos resistir no dia mau. Se não guardarmos as instruções da palavra de Deus, jamais vamos suportar as provações que surgirão contra nós, para nos manter paralisado, incapaz de agirmos a fé e impedir de alcançarmos a vitória que Deus já nos prometeu. Como diz a sua palavra: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Embora as estratégias do diabo sejam usar as circunstâncias como tentações para nos derrotar, portanto, não há nenhuma arma ou estratégia tão poderosa que ele possa usar contra você, nenhuma sequer.
Deus nos garante vitória completa em meio às piores provações. Creia nisso, e até mesmo diante da morte. Ele nunca prometeu que estaríamos isentos de sofrimento ou doenças, que nunca seríamos perseguidos ou que jamais passaríamos por tribulações. Assim diz a sua palavra. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus também afirmou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, sabemos que a nossa fé será provada. Então, meus amados irmãos, sejamos firmes na fé, porque o Senhor nos promete a vitória em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo enfrentou adversidades que iam além de sua capacidade de suportar, ao ponto dele perder a esperança da própria vida, como está escrito na palavra de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Embora ele sofresse a sentença de morte, mesmo assim não reclamava dos problemas que enfrentava. O apóstolo não questionou o Senhor por ele permitir tais aflições. Ele sabia que Deus já havia providenciado sua vitória e libertação. Assim está escrito na palavra de Deus, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Paulo não se deixou abalar pelo sofrimento que quase lhe levou à morte, pois ele lembrava que Deus tinha lhe dado vitória anteriormente e que o faria o mesmo neste momento tão difícil de sua vida. As suas palavras aos crentes de Corinto provam que o apóstolo sabia que, independente das circunstâncias que enfrentasse, Deus também lhe daria vitória no futuro, pois confiava em Jesus Cristo, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, não se abale com medo dos vírus ou dos rumores de morte que estão ocorrendo e sendo noticiados nos meios de comunicação. Lembra das vitórias que o Senhor te concedeu e que ainda fará nestes dias tão difíceis. Creia nesta palavra profética. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. Amados, o apóstolo Paulo não tinha medo de enfrentar nenhuma circunstância que tivesse pela frente, pois sabia que tudo que Satanás tramasse contra a sua vida, até mesmo a morte, não poderia derrotá-lo. E sobre isso, ele faz uma declaração contundente ao seu filho na fé, Timóteo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. A exemplo de Paulo, mesmo em meio às aflições, devemos guardar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho para salvar vidas que estão perecendo, pois certamente Ele, o Senhor, nos livrará de toda má obra e nos guardará para o seu reino celestial. Aleluia! Amados, o apóstolo confiava no Senhor. Portanto, em meio às ameaças de morte, ele continuava pregando a palavra de Deus, pois tinha certeza que venceria todos os males, pois Jesus Cristo lhe deu vitória no passado, no presente, e estava certo que seria vitorioso no futuro.
Por isso, Paulo enfrentou a morte sem temer e recebeu a vitória completa. E enquanto esperava sua execução de morte, ele exclamou: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amados, o apóstolo via o seu martírio como uma oferta de gratidão ao Senhor. Portanto, nesse tempo do fim, como crentes ou discípulos de Cristo, devemos apresentar nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo via a morte como sua libertação plena para estar com o Senhor no seu reino celestial. Glória a Deus. Ele disse: combati o bom combate. O bom combate para ele era algo excelente, precioso, magnífico. Mesmo passando privações, sofrimentos, dificuldades e dor, o bom combate era algo tão nobre em sua vida que valeu a pena passar por lutas e tribulações. Ele disse também: acabei a carreira. Paulo reconhece que foi pela graça de Deus que conseguiu completar o ministério para o qual foi chamado. Nesse quesito, ele não mediu esforços, pagou um alto preço para glorificar o Senhor, nosso Deus. E por fim ele disse: guardei a fé. O apóstolo estava afirmando a sua confissão de fé. Ele decidiu guardar a fé porque sua confiança no Deus que o escolheu permaneceu inabalável, sendo fiel e zeloso à palavra do Senhor até a morte. E, portanto, estava convicto que receberia a coroa da justiça no reino celestial. Assim diz a sua palavra. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Amados, estamos vivendo no tempo do fim. A igreja está prestes a ser arrebatada. Portanto, devemos guardar a palavra do Senhor, amar a sua vinda e, procedendo assim, certamente receberemos a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Bem, queridos, eu não sei como está a sua vida espiritual. Se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça hoje mesmo esta decisão, porque amanhã pode ser tarde demais. E se porventura você está afastado da presença do Senhor, reconcilia-te com Ele agora mesmo e volte para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela tua palavra. Portanto, Senhor, revela essa mensagem de fé a cada coração. Pai, perdoa os pecados dessa pessoa que está entregando a sua vida a Ti, ou reconciliando contigo novamente. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai, manifesta também o Teu poder sobre a vida dessa pessoa que necessita de um milagre, de uma bênção, de uma porta aberta, de uma resposta financeira nos seus negócios, na sua vida profissional, ou de uma cura em seu corpo físico, ou em algum membro de sua família que está enfermo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço de antemão
pelas respostas. Amém. Bem, amados, agradecemos a todos que participaram desta live. Ore por nós, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.